Olá, Belinho Zangão, tudo bom com você? Hoje eu tenho que fazer assim um pouquinho de cada coisa nas plantas e aí você vai junto comigo. Eu vou mostrar para vocês como estão os antúrios, depois que eu cuidei deles que estavam com fungo. Eu vou pegar algumas folhinhas secas que eu vou tirar e vou replantar uma rosa do deserto, sim, porque tem algumas abelhinhas que estão me pedindo nesse canal. Gente, segura aí, aguenta mais um pouquinho que a gente tá quase conseguindo resgatar o nosso canal principal, que é o Verde Vida com Tati Oliveira. E lá, quando a gente conseguir resgatar, a gente vai ver como que estão os vídeos ainda, vamos ver. Mas como tem muitas abelhinhas perguntando sobre replantio de rosa do deserto, como faz, e nesse canal não tem nada, então eu vou estar fazendo o replantio de uma rosa do deserto também. Eu preciso realmente replantar e aí eu vou gravar aqui para vocês já ficar aqui nesse canal, no Verde Vida Vlogs. E se você não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vem fazer parte do nosso jardim. Se você quiser saber mais a respeito das atualizações, dos vasos pintados que a gente tem para vender, dos cursos, do nosso clube de jardinagem, enfim, é só você ir na nossa rede vizinha no Instagram e se inscrever também, me seguir lá, que é o Verde Vida. É verdevida.tati Oliveira, é isso mesmo. verdevida.tati Oliveira, T-A-T-H-I. É o nosso Instagram, tá bom? Então, vamos lá agora comigo, que eu tenho bastante coisa para fazer por aqui. Hoje, mais cedo, eu postei para você ver que é meio, por enquanto, tá meio difícil as flores de maio surgirem por aqui novamente, porque hoje fez bastante sol o dia inteiro e tá muito calor, tá bem abafado. Então vamos torcer, porque a gente ainda tá no outono, né? De repente até o inverno o tempinho esfria e as flores de maio surgem, né? Me conta aqui nos comentários se aí na tua região já esfriou e se já apareceram as suas flores de maio. As minhas aqui, lá no Instagram você vai ver que eu postei que algumas apareceram, aí outras florzinhas chegaram a abrir, ficaram bonitas, outras florzinhas acabaram murchando antes da época, alguns botões foram abortados, tudo isso por causa do calor. Tá fazendo um calor, a minha avó chamava de veranico, que é um calor fora de época, assim, sabe? Vamos lá, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Aqui estão os meus antúrios, que estavam, olha, um bichinho, um percevejo, ó. É assim que a gente pega, porque agora tá de noite. Então, à noite a gente pega muitos meliantes nas plantinhas, tá vendo, ó? Ó, todo pintadinho. O meu antúrio, todos esses antúrios ficaram com fungo, todos eles, porque eles estavam aqui e eu não reparei que essa calha estava desencaixada. Toda vez que chovia, ficava pingando. O antúrio é uma planta que gosta do substrato levemente úmido. E quando eu falo levemente úmido, eu não quero dizer encharcado. E ficava encharcado, né? Aí no dia seguinte fazia sol e o sol com esse substrato encharcado é perfeito para os fungos, é o que eles gostam, né? E realmente apareceu vários fungos, foi passando de um para o outro, ó. Isso daqui não é queimadura de sol, isso aqui foi queimadura de fungo mesmo, vários fungos, ó. E todo ele foi tratado com leite. Eu fiz um vídeo que eu não cheguei a postar no canal Verde Vida e eu vou postar aqui do tratamento que eu fiz com esses antúrios. Acho que foram 2 vezes só que eu fiz o tratamento, e depois da primeira aplicação do tratamento para o fungo, ele já surtiu efeito. Passou 2 dias, eu vim aqui e mostrei para vocês que inclusive, ó, ele já tá até com bráctea e já tá tudo, todos eles estão com um brotinho de folhinhas novas. Cadê aqui? A gente tem esse daqui, a coisa mais linda, ele é mini, ele é bem delicadinho mesmo. Todos os outros já estão com folhas novas, ó, folhas abrindo. Isso daqui é folhinha nova abrindo, ó. Isso daqui é folha nova que abriu e você pode ver que tá sem fungo, porque é desse jeito que a gente percebe, ó, tudo folhinha nova aqui, ó. É desse jeito que a gente percebe que você conseguiu vencer o fungo.
Quando você faz o tratamento na planta, aí você repete, tem que ser umas 2, 3 vezes. E aí você conseguiu vencer o fungo. Como é que você sabe? As folhas novas, elas não ficam amareladas, elas não ficam com pontos, com pintas, elas não ficam com nenhum sinal de fungo. E o fungo também não passa para as outras folhas mais velhas. Aí você realmente vê que venceu o fungo. Com o passar do tempo, você vai perceber isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou mostrar nessa que tá menor. Ó, você tá vendo essa mancha amarela? Quando o fungo tá ativo, o fungo ele é uma doença, ele não é uma praga. Então ele fica dentro do sistema da planta. Quando o fungo está ativo, esse amarelo, ele é bem vivo, é bem forte, tá? Parece que tá aceso assim, sabe? Isso mostra que o fungo está ativo. Quando ele tá assim, ó, apagado, quanto mais tempo passar, mais apagado esse amarelo vai ficar. Quer dizer que esse fungo acabou, ele morreu ali. Olha como já tá também mais apagado esse. Esse daqui tá mais apagado do que aquele outro ainda, ó. Só que, infelizmente, tem esse problema, ó. As manchas ficam, elas não saem. Aonde a planta tá, assim, tá vendo, ó, com essas pontas, isso daqui fica, não sai. Então, não tem jeito, fica feio mesmo. E aí, o que eu indico para você fazer? Por exemplo, uma folha dessa, ela tem bastante parte verde. Isso quer dizer que essa folha pode ajudar esse antúrio a se alimentar, a fazer fotossíntese bastante ainda, porque ela tem bastante parte verde. Essa parte que tá com fungo, ela não serve mais, é uma parte morta da planta. Mas a parte verde ainda serve. Essa daqui, eu vou tirar essa folha, porque essa folha já tá praticamente toda cheia de fungo. Então, eu vou tirar porque não vale a pena ficar com ela. Deixar o vaso feio por causa dela. Essa daqui também. Mas eu tenho muitas outras folhas, ó, que estão saudáveis, que estão boas. Ó, essa daqui foi uma outra também que estava com fungo, ó. Então, eu tenho outras que estão boas. Eu posso tirar, que não vai ter problema nenhum. Agora, por exemplo, se aqui, que eu tenho poucas folhinhas, tivesse o fungo acometido ela e tivesse muitas manchas, eu não ia, essa daqui tá manchada, eu não posso tirar essa folha, porque eu tenho poucas, eu preciso desse verde dela para ajudar a planta a fazer a fotossíntese, e a fotossíntese ela traz energia para a planta, vida para a planta, ela precisa fazer isso. Então, eu não tenho como tirar. Aí, o que eu falo para vocês? Seu antúrio tá cheio de folhas, ou a sua planta, isso serve para qualquer planta, tá cheio de folhas, você tira aquelas que estão feias. Agora, se tiver com poucas folhas, espera nascer folhinhas novas. Quando nascerem as novas, você vai tirando aquelas folhas mais velhas que ficaram com as manchas do fungo, para não ficar feio, tá bom? Outra coisa importante para eu falar para você: qualquer planta sua que tiver com fungo, não adianta, por exemplo, vamos fingir que esse antúrio, esse fungo daqui tá ativo ainda, tá? Não tá mais, mas vamos fingir que tá. Eu não posso pegar essa folha e cortar ela, tirar e falar, tirei essa folha que tava com fungo, pronto, acabou. Não, porque o fungo, como eu falei, ele é sistêmico, ele é uma doença, então você tirou essa folha, mas o fungo tá dentro da planta toda. Você precisa fazer o tratamento no restante todo da planta, tá bom? Fazer o tratamento direitinho, pelo menos 2 aplicações você tem que fazer. Aí você vai observando as folhinhas novas que vão nascendo, vai observando se não tá aparecendo fungo em outras folhas, e se tiver tudo bem, o tratamento deu certo e sempre dá certo. Esse tratamento sempre dá certo. Eu vou postar para vocês o vídeo e vocês vão ver como realmente deu certo, tá bom? Agora eu fiz esses 2 vasinhos para trocar, fiz mais um vaso que eu vou colocar esse daqui, e fiz um vaso do quê? Eu fiz uma livraria, pintei uma livraria para colocar esse, e pintei um pet shop para colocar esse. Aí esse daqui, como tá menorzinho, e esse como tá menorzinho, eu tô pintando ainda um vasinho para eles, que aí é de casinha. Eu vou troquei todos eles de vaso, tá vendo? Porque eles estavam precisando trocar de vaso mesmo, pelo tamanho, né? Esses meus antúrios, vocês têm que saber também que antúrio tem o mini, o médio, o grande, o gigante, tem vários tamanhos de antúrio. Ó, eu tô olhando aqui para ver se isso daqui não é uma cochonilha,
Mas não é, ó. Isso daqui é a sujeirinha da cinza aqui do fogão a lenha. Tá vendo? Mas temos antúrios aqui, ó, que foi polinizado, tá vendo? Ó, isso tudo daqui é pontinha que foi polinizada, florzinha que foi polinizada. Depois a gente vai colher. Então, esses antúrios, deixa eu ver se precisa regar, ó. O antúrio a gente faz assim, ó, tá super úmido, ó. Não vou regar. Também eu reguei eles, acho que antes de ontem. A orquídea que tá aqui eu também reguei antes de ontem. Praticamente todas essas plantinhas, antes de ontem eu reguei todo mundo. Então eu duvido que tenha alguma que precise ser regada. Mas, por exemplo, essa ginúria, eu tô pra tirar toda vez. Me conta se não acontece com vocês. Vocês veem uma folhinha amarela, uma coisa assim que vocês não conseguem alcançar e fica... Ó, tô colocando a cadeira aqui, fica assim, daqui a pouco eu tiro. Daqui a pouco eu tiro, mas... Ai, tô subindo aqui, eu preciso tirar ela. Deixa eu ver como é que ela tá. Eu morro de medo, porque às vezes acontece isso, ó, você tá vendo um monte de cisquinho branco? Eu fico achando que é cochonilha. Só que aí eu olho mais de perto, ele não é branco, ele é amarelinho. Sabe o que que é? A quirela que o Alexandre joga pros passarinhos aqui em cima, ó. Aí quando ele joga, sempre cai por aqui. E eu fico morrendo de medo, achando que é alguma... Esse daqui é o cacto samambaia. É um cacto de floresta. Ó, aqui tem uma folhinha para eu tirar da peperômia melancia. Vou ensinar para vocês como fazer muda da peperômia melancia, que é muito fácil de fazer. Essa é a jiboia limão. Tá maravilhosa, ela tá adorando ficar aqui, ó. Tá cheia de folhinhas novas que estão nascendo, ó, brotações que estão subindo. Esse daqui é o cacto parafuso pendente, também é um cacto de floresta. Eu deixei lá no Instagram também, ele quando tava cheio de flores, ele fica cheio de florzinhas rosa pink, é a coisa mais linda. Se você viu, coloca aqui pra mim, que você viu. Que mais que eu preciso dar uma olhadinha? Essa daqui é a ginúria que eu adoro, amo de paixão. Ó como ela é. Eu tirei esse pedaço daqui que tava seco, acabou saindo essa mudinha junto. O que que eu faço? Ó, aqui tem raiz ainda. Tá vendo? Tudo isso daqui eu fico morrendo de medo, achando que é cochonilha, ó. E não é, tá? Vocês podem ficar tranquilas que realmente não é cochonilha, ó. Ó. É tudo... essas quirelas, esses negócios que o Alexandre joga. Tanto que eu faço assim, ó, ele sai. Ó, só de fazer assim, ela sai. Depois eu vou dar uma lavada nas folhas dela pra tirar isso também, porque eu fico com má impressão, eu não gosto. Ó, o lírio da paz, eu reguei ele todo. Olha, tá crescendo tanto que tá se enfiando aqui por dentro do lírio, ó. Meu Deus, ele tá... Olha isso! O cacto parafuso pendente tá enraizando dentro do vaso do lírio, ó. Deixa eu colocar ele pra... lá pra fora. Esses maiores eu coloco pra fora. É a coisa mais linda, ó. Nossa, quando ele fica cheio de florzinha rosa pink, é lindo demais. Essa daqui é uma microcatleia. Olha isso, gente. Micro. É muito bonitinha, né? Aqui tem o tinhorão, o caladium, que é assim mesmo, né? Ele vai nascendo, outras folhinhas vão morrendo. Esse daqui é outro. Essa eu vou fazer um vídeo com vocês que eu preciso fazer uma amarração nela toda. Eu preciso suspender e amarrar ela num tutor. É uma Pink Prince, a coisa mais linda. Ó a coloração dela. Só a parte de trás dela já é linda, né? Aí a parte da frente, isso daqui é folha nova, ó. Depois é que ela vai adquirindo essas cores, essas manchas, ó. É a coisa mais linda. E se ela não pegar sol o suficiente, inclusive aqui ela precisava de um pouco mais de sol. Olha que linda. Quanto mais sol, tá vendo que essa daqui tá bem pro lado de fora? Quanto mais iluminação ela pega, mais a variegação dela, porque esses tons de cor de rosa é porque ela é variegata. A variegação dela aparece mais. Se você começa a deixar uma planta variegata muito num lugar sombreado, ela começa a perder a variegação. Olha isso, gente. No mínimo foi passarinho ou pombinho que entrou aqui e fez cocô. Eu posso com isso? Elas vão perdendo a variegação, vai ficando tudo verde de novo. Aí aqui a gente tem peraí, desviando das amiocuca. Ó, aqui a gente tem uma folha que tá quase caindo. O chifre de viado ainda não resolveu destacar ela, ó. Tá meio durinha ainda. Mas tem brotinhos novos nascendo, ó. Ele adora ficar aqui, deixa eu ver. Essa daqui foi uma samambaia de resgate.
O asplênio tá cheio de rococózinho, que eles tá nascendo tudo de novo. Tem vários brotinhos nascendo, folhas menorzinhas, porque eu troquei de vaso. E aí ela vai abrindo as folhas, elas vão se assentando, entendeu? E que nem a violeta, ela vai abrindo e aí do meio é que saem novas folhas, novas brotações. Aqui é a Locásia amazônica também. Ó, tá vendo que fica essas manchinhas, ó? Passa a mão, isso daqui tudo é poeira, é sujeirinha dessas comidas que o Alexandre joga pros passarinhos. As ráfias estão maravilhosas, as pontinhas estão saudáveis. Olha que coisa maravilhosa a pontinha da ráfia, tudo saudável. As marantas estão de pezinha rezando. Vocês sabiam que as marantas são plantas rezadeiras? Quando anoitece, elas ficam assim, todas de pezinha. A gente fala que elas estão rezando, ó. Essa daqui também é maranta, como ela fica toda de pezinha. Essa daqui também, ó. As folhas ficam mais de pé. Esse antúrio, ele tá com as folhas bem em pé também. Olha como tá bonito, tá diferente. Antúrio não, esse lírio da paz, é lírio da paz essa. Esse é lírio da paz e esse daqui também. É que esse eu não reguei antes de ontem, por isso que ele tá assim caído. Esse ele tava muito úmido, por isso que eu não reguei. Então vamos lá. Temos algumas epícias aqui. Deixa eu ver se tem alguma epícia grávida. Olha, essa daqui tá me parecendo que tá grávida. Não vou nem tirar a flor dela. Deixa eu ver. Essa também parece. Não, essa daqui não. Essa daqui também é murchinha, ó. Posso até tirar, ó. Essa daqui também é murchinha. Agora, essa daqui e essa daqui tá parecendo que tá grávida. Deixa eu ver essa. Essa aqui tá bem gordinha, hein? Não, essa daqui não. Olha quem tá aqui me acompanhando, Pepezinha. Essa é a Pérola e esse é o Carlito. Aquela é a Moana, mas essa Pérola é que é a saltadora, que fica assim, ó, em cima da mamãe. Essa foi resgatada com 24 horas de nascida, gente. A mãezinha dela foi pro paraíso no parto e deixou ela mais 4 irmãos. E aí a gente resgatou ela e cada protetora ficou com um, porque dá muito trabalho um filhote de 24 horas de nascido, né? Essa é a Sindoquinha, que tava em tantos vídeos no outro canal. Aquele é o lobinho ali, ó, ele olhando aqui, banando o rabinho. Tem uns que ficam por aqui, atrás de mim. Bom, já peguei tudo que eu precisava. Então, eu tô com essas 2 rosas do deserto, que eram pequenininhas, e eu coloquei... Olha o que eu virei o vaso e achei. Tá vendo? À noite a gente acha meliantes, ó lá. Aí eu jogo ele pra lá. Essas rosinhas do deserto, elas eram pequenas e eu plantei aqui nesse vasinho de plástico para vê-las se desenvolvendo. Essa daqui tá até com pouco substrato. Essa daqui foi crescendo e ficou muito grande para esse vasinho. Então, eu vou trocar ela desse vaso. Ah, inclusive ela tá me dando florzinho. É a primeira vez que ela tá me dando flor. Ah, que coisa mais linda. Ela era bem pequenininha, que nem essas outras daqui. Mas essas daqui ainda tão pequenas, ó. Mas o que que eu vou fazer? Essa daqui, como tá muito grande, eu vou passar para um outro vaso, uma outra cuia. Aí, eu vou colocar essa que tá com o caudex menorzinho. Eu vou colocar nessa cuiazinha pequena, que vai ficar bom para ela. E essa daqui, que tá com o caudex maior e já tá com 2 galhos assim, eu vou passar para esse daqui, tá? Então, você vai ver como faz o replantio da rosa do deserto, o que que precisa fazer no passo a passo, tá bom? Vamos lá, primeira coisa eu vou desplantar, eu vou tirar essa rosa do deserto daqui. Então, vamos lá, ó, ela tá saindo inteira até, ó. Olha quanta raiz, ó, meu paninho de TNT, isso mais do que prova que fui eu que plantei mesmo, não é recém-comprada, nada disso. É que às vezes eu aproveito, ó, tá vendo meu vaso de brinco de princesa? Eu reaproveitei porque eu precisava de um vaso pequeno para replantar ela, porque ela ficou toda seca. Aí eu fiz uma poda radical, replantei ela, adubei tudo bonitinho, voltou os galinhos a ficarem todo verdinho e como fez um friozinho, chegou até a dar uma florzinha, ó. Eu mostrei lá no Instagram a florzinha. Se você não me segue lá, já me segue, é verdevida.Tati Oliveira, T-A-T-H-I. Ó, lá eu posto muitas atualizações, novidades, as coisas que a gente vai fazendo aqui. Essa é a camada de drenagem que eu uso, carvão que eu uso, tá vendo, ó? Tudo que eu falo realmente para vocês. Qual o substrato da rosa do deserto? Mesmo substrato de suculenta, porque a rosa do deserto é uma suculenta. Então, eu uso uma medida de substrato
uma medida de humus de minhoca, vou reaproveitar tudo, ó, porque ela tá super saudável, uma medida de substrato, uma medida de humus de minhoca, 2 medidas de areia de construção. Agora presta atenção, essa areia de construção você pode substituir por perlita, por pedrinha de rio, por isopor picadinho ou aquelas bolinhas de isopor. Você pode substituir, deixa eu pensar mais aqui pelo que você pode substituir. Casca de arroz carbonizado. Então você pode fazer substituições que vão fazer com que fique bem drenante. O que você não pode colocar? Casca de pinos, casca de madeirinhas, casca de macadâmia, chips de coco, musgo, turfa, essas coisas você não pode colocar, porque a rosa do deserto, assim como todas as suculentas, elas gostam de muita água, porque toda planta gosta de água. Bastante água no substrato. Só que ela quer que essa água passe rapidamente e aí o substrato vai ficar úmido e vai secar logo. Ele vai ficar arejado e vai secar logo. Então, por isso que a gente precisa de um substrato que seja bem fofinho e que seja bem drenante, tá bom? Então, essa é a mistura. Eu também coloco, vamos lá, como eu falei muito no meio da receita, para depois vocês não se perderem. Uma medida de humus de minhoca, uma medida de substrato, é aquele saco que você compra escrito substrato, não é terra preta, não é terra vegetal, é substrato. Tati, por que você fala para eu comprar substrato? Às vezes vem escrito substrato pronto para a floreira, porque o substrato, quando você pega ele, esse daqui meu já tá misturado, mas quando você pega o substrato, você vai observar que ele vem com folhinhas secas, com pedacinhos de madeirinha seca, já quebrada, ele já vem todo misturado, ele já vem meio que preparado, ele não é só a terra seca, a terra preta, nem a terra vegetal, porque se você colocar terra preta ou terra vegetal, ela vai segurar muita umidade. Então a gente precisa de substrato. E eu vou te falar mais, o substrato ele facilita muito a vida da gente. Se você comprar para qualquer planta, até para as folhagens que gostam de mais umidade, se você comprar terra preta ou terra vegetal, você vai ter que fazer mais misturas, porque conforme a gente vai regando e a terra não é fofa, a terra não tá airada, não tem esses substratos drenantes que deixam a terra mais airada, conforme a gente vai regando ou vai chovendo na planta, a terra vai compactando, não é assim, compactou e quando seca ela volta a ficar fofinha de novo, não. Você pega um vaso que você colocou só terra e você deixa ele no tempo, vai regando só e depois você tenta tirar, ele tá um bloco, como se fosse uma argila, mesmo não sendo terra vermelha, ele tá duro, como se fosse uma argila. E quando o substrato ele fica desse jeito, a terra fica desse jeito, as raízes elas ficam esmagadas, porque as raízes são fininhas, são delicadas, elas ficam esmagadas, elas não têm oxigênio, porque sim, a planta respira também pelas raízes. As raízes precisam de oxigênio dentro da terra. Isso é um dos motivos que as minhocas fazem tão bem para a terra, porque elas vão cavando túneis por baixo da terra e elas vão deixando airado, elas vão oxigenando, ajudando a oxigenar esse substrato por baixo e as raízes a respirarem, você entendeu? Então, isso faz muito bem para as raízes. O substrato, então vamos lá. Uma medida de substrato, uma medida de humus de minhoca, uma medida de carvão de churrasqueira que você não usou. O carvão é muito importante, não tem substituto, porque o carvão ele ajuda a ser antifúngico e ele também dá uma segurada em alguns nutrientes quando você aduba, porque o carvão ele é todo poroso e aí conforme a planta vai precisando, ele vai soltando esses nutrientes. Ele é muito bom, o carvão. E 2 medidas de material drenante, que é ou areia de construção, ou isopor, casca de arroz carbonizado, brita zero, perlita, pedrinha de rio, tá bom? Tem bastante coisa que você pode se substituir. Vamos lá. Desplantei aquela que tava nesse vaso, que tava maiorzinha, que tá querendo me dar florzinha, essa menina. Estamos no outono, mas como eu falei para você há pouco tempo atrás, acho que foi nesse vídeo que eu falei
que eu tô sem flores nas minhas flores de maio, algumas que estavam até chegou a abortar, justamente por causa disso, que começou a esquentar, fazer tipo de um veranico aqui, vê se pode. Então, algumas plantas, como as flores de maio e o manacá da serra, o brinco de princesa, algumas plantas não gostam muito, né? Não florescem, mas as rosas do deserto agradecem. E aí ela fica assim, ó, com as folhas verdinhas ainda e querendo dar florzinhas. Vamos lá, olha como tá cheia de raiz, ó. A posição que ela ficou, ela acabou dando mais raízes. Aí o que que você faz? Você vai tirar toda a raiz, toda a terra dela, pra gente já fazer o replantio e o levantamento de caudex, tá? Como eu ainda não escolhi o vaso pra essa, eu não vou usar essa pra replantar. Essa eu só tirei dali, tá bom? Essa daqui depois eu vou replantar, eu preciso escolher um vasinho pra ela. Eu vou replantar essa daqui, ó. Essa daqui tá bem presa, essa daqui era muito pequenininha, muito bebezinha. Deixa eu colocar aqui, tem até TNT aqui misturado. Ó, deixa eu tirar aqui um matinho que já cresceu nela. Ó, ela foi se desenvolvendo, ela era bem pequenininha. Quem não viu, que nem eu falei, me segue no Instagram, porque no nosso canal principal estavam as rosas do deserto que eu polinizei. Eu tô mostrando a polinização, como colher a vagem, como germinar e elas bebezinhas. Essa daqui ela já cresceu, ó. É a primeira vez que eu vou fazer o levantamento de caudex nela. Veja bem, uma coisa que muita gente erra. Quando você desplantar a sua rosa do deserto, não sai tirando essas raizinhas daqui primeiro, ó. Não sai tirando, porque você não sabe o que vai ficar para dentro da terra, o que vai ficar para fora, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu já tenho o substrato para ela. Deixa eu tirar essa bolinha de argila e esse pedaço de TNT, ó. Aqui, mais um pedaço de TNT. Aqui eu já tenho tudo que ela gosta, tá vendo? Tem pedrinha, tem o substrato, tem o humus de minhoca, tem o carvão, tudo que eu falei. Você tá vendo que é um substrato mega solto, ó, mega solto? Aqui tem as raizinhas, porque eu desplantei a outra que tá cheia de raiz, mas não tem problema nenhum, porque é raiz de rosa do deserto e a planta está saudável. Então não tem nenhum problema. O que que eu vou fazer? Fiz a camada de drenagem, ó, argila expandida, TNT, e agora eu vou fazer a caminha dela, que é colocando o substrato, ó. Vou colocando o substrato que ela gosta. Pronto. Como que é o plantio da rosa do deserto? A rosa do deserto, você não enterra ela. Você tá vendo? O pedacinho que tem aqui, ó, ela tava até aqui, dentro do substrato. Agora, eu vou colocar só essa pontinha. Então, o que que vai acontecer? Eu tô fazendo um levantamento de caudex e vou replantar só essa parte de baixo, tá? Eu tenho que deixar um pedaço de raiz grosso, porque essas raízes são de sustentação, é o que sustenta a planta de pé. Eu vou deixar um pedaço de raiz grosso pra dentro da terra, dentro do substrato. E também tenho que deixar essas raízes fininhas, porque essas raízes fininhas são as raízes axiais. Todas as plantas têm essas raízes. São por elas que as plantas absorvem a água e os nutrientes. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou acomodar só essa pontinha que eu quero. Tá vendo? Só essa pontinha que eu quero. E aí, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo firmar sem deixar ela cair, né? Porque eu tô com uma mão só. E aí, eu vou firmando o restante. A rosa do deserto, ela tem uma característica no replantio. Você vai fazer sempre tipo de um morrinho. Então, o que que você vai fazer? Ó, você vai apertar bem o substrato, vai apertando, vai rodando o vaso, vai apertando, porque ela tem que ficar tipo num morrinho. Pra quê? A ideia é que você molhe o substrato e sempre escorra, não fique empoçado. Ela não pode, aqui aonde tá o caudex, fazer uma caminha, entendeu? Ela tem que ficar um pouco mais pra cima ou então que fique reta. Mas não pode empoçar água ali, tá vendo? Então, aqui eu já tô vendo que eu preciso, ó, de mais substrato. Aí eu vou colocando esse substrato que eu preciso, ó. E vou fazendo um morrinho. Tá vendo que tá ficando uma descida, ó? Eu vou acomodando, vou ajeitando pra ficar uma descida. Ó lá.
É assim que tem que ser. Depois eu vou te mostrar o que a gente vai fazer com essas raízes que ficaram pra fora. Ó. Limpa e vai fazendo o morrinho. Se você achar, mas ela tá muito enterrada, sobe um pouco, faz assim. O importante é que ela fique sempre pra cima. Agora eu vou colocar mais um pouco aqui. Pronto. Já é o suficiente. Agora a gente vai firmar bem. E quando a gente fizer a primeira rega aqui, a gente vai fazer a primeira rega já com o adubo, o NPK. Agora a gente tá no outono e inverno, a gente vai fazer uma adubação com NPK 10, 10, 10. Tá? Então a gente já aduba. Rosa do deserto. Em época não de dormência, porque como a gente tem muito calor, às vezes, mesmo no outono, no inverno, ela não chega a entrar totalmente em dormência, mas ela fica um pouco mais devagar. E aí, às vezes, ela floresce, às vezes não, mas nessa época eu não adubo com nada que estimule o florescimento. Eu quero estimular para ela engrossar o caudex, para ela ficar a planta toda saudável. Se ela me der flor naturalmente, ótimo, agradeço. Se ela não me der flor, só de estar bonita, a parte vegetativa dela tá bonita, ela tá crescendo, tá saudável, eu já fico feliz da minha vida. Então, agora, nessa época de outono e inverno, eu adubo as rosas do deserto uma vez por mês e vou alternando NPK 10, 10, 10, chá de casca de ovo, que é adubo de cálcio, e chá de casca de banana. Aí eu volto pro NPK 10, 10, 10 e vou fazendo assim, tá bom? Agora, a respeito dessas raizinhas que ficaram para fora. Você percebeu que só depois que eu fiz o replantio é que eu vou ver essas raízes, deixa eu pegar a tesoura. Essas raízes que ficaram para fora é que eu vou cortar. E aí eu vou cortar elas bem próxima do caudex, ó. Eu corto bem próximo do caudex, que é para não ficar feio, ó. Se tiver alguma que entrou aqui para dentro do substrato, você vai puxando e você vai limpando, ó. Depois eu vou fazer com as duas mãos, ó. Você não vai cortar o caudex, hein? Você vai só cortar a raiz. Como ela não tá regada ainda, então às vezes ela pode sair do lugar. Você vai arrumando, ó. Aqui eu tô fazendo junto com você. E eu tô fazendo com uma mão só também, né? Tem um pouquinho de dificuldade. Mas eu vou cortar só essas raizinhas daqui, ó. Só o que ficou aqui. Essa daqui, ó, ela é uma raiz que tá mais grossa e que tá vindo aqui pra baixo. Essa eu vou deixar. Então, de raizinha que ficou pra fora, que eu vou cortar, é essa daqui. E vou cortar melhor esse pedaço daqui que tá feio, ó, tá vendo? E já volto pra gente regar. E agora, finalizado o plantio dessa, tá vendo? Eu tirei todas as raizinhas que estavam pra fora. Essa parte mais clara é aonde ela tava dentro da terra, ó, essa parte mais esbranquiçada, tá vendo? Essa daqui dá pra ver bem, ó, essa parte todinha tava pra dentro da terra. Então, eu tô fazendo o replantio e o levantamento do caudex. Eu já aproveitei pra fazer nas duas e limpar as duas, porque é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Nas rosas do deserto grandes, você vai fazer a mesma coisa, você só vai acomodar a rosa do deserto em cima do substrato e sempre deixar uma ou duas raízes que estão mais grossas embaixo, que eu costumo falar que é como se fosse a perninha delas, você deixa para dentro do substrato, porque elas são as raízes de sustentação, elas precisam estar dentro da terra para sustentar a planta de pé. E as fininhas também você deixa, só as que ficarem por fora, assim, para cima, né, no caudex, é que você vai cortar. Como eram muito fininhas e não ficou nenhuma cicatriz tão grande, eu nem coloquei canela em pó. Agora, se você tirar muitas raizinhas, ou de repente você machucar o caudex quando você tirar a raiz, você passa uma canelinha em pó. A rosa do deserto, você pode cobrir os vasinhos com pedrinha de rio ou com pedrinhas coloridas, mas tem que ser de aquário. Você tem que comprar em loja de aquário. Por quê? Eu já expliquei aqui, vou explicar novamente. As pedrinhas coloridas que você compra nessas lojas de R$1,99 ou até essas brancas,
brancas comuns, elas vão soltando a tinta. Então isso vai fazendo mal para a planta, vai contaminando o substrato. As pedrinhas de aquário, elas já são tratadas, não são tóxicas, né, a tinta, e elas já são tratadas para ficar dentro da água do aquário o tempo todo. Então ela não solta nenhum metal pesado, ela não solta tinta, ela não solta nada de ruim no substrato, senão iria fazer mal para os peixinhos também. Então, se você quiser usar pedrinha colorida nas suas plantas, em qualquer planta, não só em rosa do deserto, usa pedrinha colorida de aquário, tá bom? Essa minha daqui é pedrinha de rio. Você compra até em lojas tipo a Leroy Merlin, eles vendem, inclusive vende até mais barato do que em casa de jardinagem, essas pedrinhas de rio. Você pode colocar brita. Eu tenho rosas do deserto minha grandes, que eu coloco, você que já é minha abelhinha e meu zangão que conhece até do outro canal, você sabe que eu coloco, tem umas que eu coloco suculentas, bromélias, minis, eu deixo crescer um pouquinho de musgo. Isso tudo não faz mal, tá? Para a rosa do deserto. O que ela não gosta muito é justamente da casca de pinos e das casquinhas de madeira. E isso porque as casquinhas de madeira acabam embolorando de tanto ficar molhando, né? Quando rega ou quando toma chuva, e aí seca. Outra coisa, além de embolorar, muitas pessoas têm perguntado para mim no clube de jardinagem o que tá acontecendo, que tem uns vasinhos, que tem uns bichinhos que voam, parece umas formiguinhas minúsculas, só que eles voam. É tipo de um cupim, só que ele não é da família do cupim, vamos dizer assim. Só que ele só come a madeira, ele não faz mal para a planta. Ele só come a madeira molhada. E se o teu vasinho tiver com essas casquinhas ou com casca de pinos e de tanto a gente regar ou tomar chuva, seca, rega, toma chuva, seca, entendeu? De ficar nisso, ele vai embolorando e chama também esses bichinhos. Que nem eu falei, eles não fazem mal para a planta, mas é chato ver aqueles mosquitinhos andando em cima, né, ali. Aí, o único jeito de se livrar deles é tirando essas madeirinhas todas, tá bom? E essas madeirinhas, na rosa do deserto, acontece que nem nas orquídeas. Com esse bolor, ela deixa o substrato meio ácido. E as rosas do deserto, assim como as orquídeas, não gostam do substrato ácido. Algumas plantas correm o risco até de queimar as raízes. Então, não é legal, não coloca. Você pode colocar tantas outras coisas, você viu eu falando? Tem pedrinha de rio, tem pedrinha colorida de aquário, tem musgo, tem suculentinha, tem bromélias minis. Se você não conhece as minhas rosas do deserto maiores, deixa aqui nos comentários que eu vou passear com você. Eu não tenho muitas, mas eu faço um vídeo mostrando para vocês a forração da minha rosa do deserto, a floração dela, tudo direitinho, e conto para vocês há quantos anos que eu tenho elas. É que eu tenho mania de podar. Poda de rosa do deserto é uma coisa que eu preciso ainda fazer nesse canal que eu não fiz. Agora vamos regar. Essa é a primeira rega depois do replantio e levantamento de caudex. A gente já fez as duas coisas juntas. E essa água daqui da rega está com adubo NPK 10-10-10, porque estamos, que nem eu falei, no outono e inverno. Ó, você só rega substrato. Não é para regar, molhar caudex, não é para molhar folha, nada disso, é só substrato. Rega bem até escorrer bastante pelo fundo do vaso, ó. Você tá vendo que eu tô regando bastante e ela não tá ficando empoçado. E já está escorrendo aqui por baixo, ó. Ó, já tá escorrendo bastante lá pra trás, ó. E agora eu vou regar essa outra. Como nós estamos no outono e inverno, eu tô preocupada em querer que esse caudex fique mais grosso, fique firme, que a planta cresça, se desenvolva. Então, eu não vou fazer nenhuma adubação para florescer. Agora tá descendo a água, tá vendo? Ó, não fica empoçado, tá tudo aqui a água, ó. Ó. E é desse jeito. Agora, como já está à noite, porque se você quiser fazer um replantio, que você não vai mexer muito na planta, e quiser fazer à noite, você pode fazer, mesmo porque hoje está uma noite
agradável, não tá calor, mas tá uma noite agradável, não tá frio. Hoje teve bastante sol durante o dia, então eu posso mexer em algumas coisas, fazer um replantio. Eu só não vou fazer uma poda agora, não tem necessidade, entendeu? Não vou regar orquídeas que não gostam de dormir com os pezinhos gelados, molhados, entendeu? Então eu não vou fazer algumas coisas, mas esse replantio de rosa do deserto eu posso fazer, não tem problema, tá? Você fazer durante a noite, não precisa esperar o dia seguinte. Então agora, por exemplo, eu vou deixar elas dormindo aqui no espaço verde e amanhã de manhã eu passo elas lá pra frente, que é onde tem sol, porque assim elas não recebem o sereno da noite e ficam aqui protegidas até amanhã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus, até o próximo.